Nesta segunda-feira, aconteceu no Congresso Nacional a cerimônia que marcou um ano dos atos de 8 de janeiro. Vamos ao vivo, então, a Brasília. Quem acompanhou essa solenidade lá na capital federal foi o repórter Bruno Pinheiro, que já está por aqui, ao vivo com a gente. Durante o evento, as autoridades defenderam punições a quem participou dos ataques, né, Bruno? Tenho a impressão até que o Bruno não está nos ouvindo ainda. Daqui a pouquinho eu vou voltar a acioná-lo para trazer algumas das declarações que marcaram esse evento. Houve a presença das cúpulas dos três poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e daqui a pouquinho a gente traz as principais declarações com o Bruno Pinheiro ao vivo, direto de Brasília. Agora já chamo aqui para conversa então os nossos comentaristas. Estarão comigo aqui nessa segunda-feira no Jornal Jovem Pan, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Dora, boa noite, bom começo de semana por aí. Boa noite a você, boa noite, prefeito Abrão, boa noite ao Cristiano Vilela, boa noite a todos nesse dia marcante, histórico, super importante para a democracia brasileira. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer as principais declarações, Dora, mas na semana passada, ainda antes desse grande ato, dessa solenidade que marcou a data no Congresso Nacional, a gente falava da importância da data, da rememoração, de que se mantivesse a chama viva, mas que não houvesse uma politização do evento. Na sua avaliação, Dora, isso aconteceu? Isso foi cumprido? O tom, a abordagem adotados te agradaram, Dora? Olha, sim, não houve de uma maneira marcante, assim, uma partidarização, eu digo, porque política, obviamente que essa questão é política, mas quando você fala em politização, obviamente você está falando numa partidarização. Eu acho que de modo geral não houve uma única exceção ali, uma parte do discurso do presidente Lula, mas que também não prejudicou o todo, né? Que o todo que foi, todo mundo mais ou menos no mesmo tom, defesa da democracia, celebração da firmeza das instituições, defesa de punições, defesa também da necessidade da pacificação dos ânimos na política e também muitas declarações, discursos dedicados ao papel das redes sociais no incentivo da intolerância. E antes de acionar o Cristiano Vilela, vamos ao vivo então a Brasília. Agora sim, contato restabelecido com o repórter Bruno Pinheiro, que destaca pra gente alguns dos principais momentos dessa cerimônia de hoje na capital federal. Oi, Bruno, boa noite. Ótima noite também a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Um dia importante aqui na capital federal, no Congresso Nacional, na verdade aqui na capital, vários eventos na Suprema Corte também, inclusive, e o mais importante, assim, que juntou todas as autoridades aqui no Congresso Nacional. Ainda com a ausência de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco fez um discurso representando o Congresso Nacional. Os ministros da Suprema Corte também estiveram neste evento. Inicialmente, uma fala que chamou a atenção foi a fala do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o articulador do evento, na verdade, ele que aguardava cerca de 500 convidados, vários governadores, o que não aconteceu. Diversos governadores não compareceram, alguns até informaram que iriam estar na capital federal, mas não chegaram a comparecer neste evento em relação ao 8 de janeiro, que na verdade não tem nada para ser comemorado. Durante a sua fala, Lula voltou a falar que é importante responsabilizar os autores e também os financiadores dos atos do 8 de janeiro. Todos aqueles que financiaram, planejar e executar a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Ainda no mesmo evento, o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, também fez um discurso longo, na verdade, voltou a falar sobre regulamentar as redes sociais, mas antes ele voltou a falar que não é aceitável que esse ato do 8 de janeiro fique no esquecimento, já que assim haveria chance disso se repetir novamente. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz, nem união, pois ignorar
tão grave atentado à democracia e ao Estado de Direito seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. O ministro Alexandre de Moraes ainda reconheceu a atuação da ministra Rosa Weber, que estava na presidência do STF na época do 8 de janeiro. A resposta rápida em relação à Suprema Corte e foi aplaudido ao final da sua fala. Vitor. E outro tema que apareceu nos discursos, né, Bruno, foi a regulamentação das redes sociais. Exatamente, o que já está no radar do Congresso Nacional, inclusive após o recesso, uma ampla discussão. No ano anterior houve uma tentativa de colocar em votação essa regulamentação, mas não houve um certo engajamento. Agora, no ano eleitoral, as eleições municipais estão se aproximando de 2024 e há o interesse do Congresso Nacional em regulamentar, então, as redes sociais, inclusive sobre a inteligência artificial. Alexandre de Moraes abre esse discurso, então, mesmo durante o recesso, em um importante ato relacionado ao 8 de janeiro. Vamos ouvir. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia: a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático. Ainda durante uma fala do presidente Lula, ele voltou a falar que a democracia está sob uma constante ameaça enquanto não regulamentar o uso das redes sociais. Vamos acompanhar. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Hoje, logo nas primeiras horas do dia 8 de janeiro, mais uma etapa da Operação Lesa Pátria em diversos estados, a fim de identificar os financiadores e quem de fato acabou movimentando isso nas redes sociais em diversos estados, inclusive no estado de Mato Grosso, no setor do agronegócio. Então, as investigações vão continuar com um importante desafio de chegar até os financiadores e esses interlocutores realmente nas redes sociais, quem acabou fazendo um chamamento, uma convocação para os atos do 8 de janeiro. A expectativa de uma ala do governo é que ainda nos outros anos isso também possa acontecer, assim, lembrando o que aconteceu justamente naquele emblemático 8 de janeiro, a invasão na capital federal. Vitor Brau. Perfeito, Bruno. E ainda hoje, ao longo do Jornal Jovem Pan, você volta com outros destaques desse evento desta tarde aí em Brasília. Até daqui a pouco, Bruno. Cristiano Vilela, quero te ouvir também, Vilela, sobre essas declarações que trouxe agora pra gente, direto de Brasília, o Bruno Pinheiro, e especialmente sobre essas últimas que destacou o Bruno, sobre a defesa da regulamentação das redes sociais, que apareceu tanto no discurso do presidente Lula quanto na fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua opinião, Vilela, seria bem-vinda a ideia e a conexão, de fato, com o que aconteceu no 8 de janeiro? Ou seja, será que se já estivessem regulamentadas as redes sociais, aquilo que vimos e que lamentamos e que repudiamos que aconteceu um ano atrás, será que não teria acontecido, Vilela? Boa noite. Acho que está travado o contato com o Vilela. Vou repassar para você essa pergunta então, Dora, sobre a regulamentação das redes. Que tal? Olha, obviamente que é necessário. Eu acho um pouco exagerado a gente atribuir tudo o que aconteceu e todo o perigo da vida, da democracia, às redes sociais, tá certo? Porque, imaginar que uma regulamentação firme e, ao mesmo tempo, possa dar conta completamente disso. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes cunha essa expressão, né,
populismo, como é? Populismo digital extremista. Ele está falando do uso das redes. É claro que isso, mediante uma regulamentação, pode ser controlado. Agora, eu acho que o que antecede, o que está subjacente aí, é a gente começar a atuar, a agir, a considerar um outro patamar, um outro mood, uma outra maneira de nos relacionarmos com a política, porque as redes sociais deram vazão a essa expressão completamente desordenada, e isso foi sendo de uma maneira, sabe, Brown, incentivado. Quanto mais radical, mais like tem. Tendo mais like, tem as pessoas que vivem disso de uma maneira que monetizam, incentivam isso, enfim, também tem a regulamentação, tem a regra, mas tem o comportamento. Isso também é importante, e uma mudança de comportamento passa justamente por a gente começar a valorizar não esse radicalismo, não o like, não a lacração, sabe? Não ficar dizendo que as pessoas que são mais moderadas são isentonas, né? São assim tratadas, como se fossem pessoas que não têm opinião. Então, tudo isso, está vendo? Como tudo isso vai formando uma cultura que é muito ruim, né? Então, tem essas duas partes, tem o comportamento das pessoas, da sociedade, e tem a regulamentação. Os dois são importantes.